Mas hoje nós estamos assim num dia muito especial. Estamos na Sexta-feira Santa. E hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo, uma das figuras místicas mais importantes. É o maior exemplo para toda a humanidade. É o Rei dos Reis, é o Rei dos Médios, a grande figura de Jesus Cristo. Segundo as histórias, a vida de Jesus, o Cristo, termina ou culmina com a Ascensão. Vários outros livros sacros que originalmente formavam a biblioteca de escritos sagrados, dos quais foram tirados os diversos livros que hoje são de uso corrente, continham relatos e incidentes da vida de Jesus que não foram incluídos e por este motivo foram rejeitados. A Ascensão, tal como foi descrita, foi um acontecimento totalmente místico e psíquico, nada havendo nas crônicas originais que justifique a crença de que Jesus ascendeu fisicamente aos céus numa nuvem. As palavras de Jesus de que iria para o Pai ou voltaria a seu Pai dos céus absolutamente não pretendia indicar que seu corpo físico também se elevaria. Nem pretendeu Jesus dizer exatamente quando ou como ocorreria seu retorno espiritual. Este importante acontecimento da vida de Jesus deve ser encarado no sentido místico e espiritual, assim como suas declarações sobre a necessidade de nascermos de novo para entrarmos no reino dos céus. Ele explicou com clareza que no caso do renascimento pelo arrependimento, não se referia a um renascimento do corpo físico no decorrer da vida terrena de qualquer pessoa. A ideia da ascensão, entretanto, foi mal interpretada como doutrina espiritual, evoluindo para a crença na ressurreição e ascensão do corpo físico. Este mal entendido, encorajado pela teologia, é responsável pela rejeição de muitas doutrinas cristãs por aqueles que não podem conceber estas coisas em um sentido físico e material. A descrição da ascensão difere ligeiramente nos livros de Marcos e Lucas, pois em uma vemos que Jesus foi recebido no céu e na outra que ele foi levado para o céu. Nos Atos, lemos que ele foi levado para o céu e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Ao analisarmos rigorosamente esses três relatos, notamos que a afirmação de que a nuvem o envolveu e o encobriu de seus olhos tem um significado espiritual que todos os estudantes do misticismo podem compreender. No trabalho dos mestres do Tibete, do Egito e da Índia atualmente, e também no trabalho dos mestres da fraternidade no mundo ocidental, a formação de nuvens ou névoas pode ser invocada do invisível
e envolver uma pessoa, impedindo que seja vista. E esta é uma demonstração feita frequentemente para comprovar a operação de muitas leis cósmicas e espirituais. A verdade é que não se tem a intenção de sugerir que a nuvem que desceu sobre Jesus, impedindo que fosse visto pelos discípulos ou apóstolos, fosse da mesma natureza da nuvem mística que os mestres de hoje criam quando desejam desaparecer temporária e gradualmente. Acredita-se que o desaparecimento de Jesus foi um acontecimento único e nunca foi duplicado por qualquer grande mestre ou avatar desde então. Mas sempre se chama a atenção para o fato de que o desaparecimento feito desta forma não deveria significar que, por ter uma nuvem ou uma névoa se elevado após o desaparecimento de Jesus, ele teria se elevado ao céu junto com a nuvem, fosse física, fosse espiritualmente. Como não podiam mais vê-lo depois que a nuvem começou a se dissipar, era natural que os discípulos presumissem que ele estivesse na nuvem. Mais tarde, quando descreveram os fatos, sabendo que o incidente fora apenas o encerramento de sua presença pública, eles transmitiram suas impressões como se Jesus tivesse realmente desaparecido na nuvem, conforme haviam acreditado na ocasião da ocorrência. Ao consultarmos antigos registros, vemos que Krishna, que foi crucificado e resgatado dentre os mortos, também subiu aos céus, segundo o que acreditaram seus seguidores. A antiga descrição nos diz que no momento da ascensão uma grande luz o envolveu e ele desapareceu nessa luz. Também ficou pressuposto que Krishna retornou com a luz quando ela subiu da terra para o céu. Os registros também mostram que a última aparição de Buda foi no alto da rocha, na montanha, na presença de seus prosélitos, sendo que uma grande luz o envolveu e nela ele desapareceu. Os seguidores de Buda afirmaram que ele ascendeu às regiões celestiais. Por vários séculos após este fato, foram mostradas marcas na rocha aos peregrinos, como sendo marcas dos pés do Buda, deixadas no momento da ascensão. Zoroastro, outro grande avatar, também teria ascendido ao céu, segundo as narrativas pré-cristãs, ao terminar sua carreira terrena. Os egípcios celebravam a ressurreição e a ascensão de Adonis, muitos séculos antes da era cristã. Os festivais em honra da ressurreição e ascensão de Adonis eram realizados em Alexandria, no Egito, o próprio berço do cristianismo, ainda no tempo de São Cirilo, bispo de Alexandria, no ano de 412 a.C., e na Antioquia, antiga capital dos reis gregos da Síria, no tempo do imperador Juliano, em 361 a 363 a.C. Enfim, pelo menos 20 outros avatares antigos e deuses populares aparecem nos escritos antigos ligados à ideia de que ressurgiram dos mortos, não da morte, e ascenderam ao céu, tendo sido este um incidente derradeiro de suas carreiras públicas. Deve-se notar que, na maioria dos casos, não está implícito que o desaparecimento de um avatar das vistas do público e a ascensão de seu espírito ao reino invisível tenha significado uma ascensão em corpo físico ou o fim da existência física no plano terreno.
verificamos que nos antigos ensinamentos relativos aos grandes avatares, sempre se enfatiza o fato de que o Espírito Divino, ou a luz espiritual do avatar, retornou a Deus ou às regiões celestiais, e de que a luz do mundo se apagou. O desaparecimento de Jesus das vistas do público, o encerramento de seu trabalho com o povo e de sua missão pública como Cristo, não marcou o fim de sua existência no plano terreno em um corpo físico. Isto é afirmado positivamente em tantos registros antigos e fidedignos que não deixa de ser surpreendente a tentativa dos patriarcas da Igreja Cristã de se tornar a sua ascensão um fato físico, proclamando o mesmo como o final de sua carreira na Terra. Em muitas discussões do Concílio da Igreja, nos primeiros séculos depois de Cristo, foi francamente admitido pelas maiores autoridades que Jesus vivera até os 50, 60 ou 70 anos. Em algumas dessas discussões, o assunto da sucessão apostólica foi seriamente analisado por muitos anos. No decorrer das discussões, muitas provas, na forma de escritos e de tradições orais, foram submetidas para demonstrar que, após a ascensão, Jesus trabalhou com seus apóstolos. Só depois que a doutrina da ressurreição do corpo e da ascensão do corpo no sentido físico foi considerada uma necessidade teológica, foi que os primeiros patriarcas cristãos, em seus altos conselhos, decidiram eliminar todas as referências às atividades de Jesus após a ascensão e fizeram a ascensão parecer a culminação de sua existência física e de sua missão crística. Os antigos registros da Grande Fraternidade Branca e outros documentos demonstram claramente que depois que Jesus retirou-se para o Mosteiro do Carmelo, viveu por muitos anos, realizando reuniões secretas com seus apóstolos e devotando-se pela meditação e pela prece à formulação de doutrinas e ensinamentos para serem divulgados pelos apóstolos. Os 12 apóstolos originais eram todos gentios escolhidos entre os que viviam na Galileia. Talvez nunca tenha ocorrido aos estudiosos do cristianismo examinar a vida dos apóstolos e verificar que todos viviam na Galileia no tempo em que foram escolhidos para formar o conselho privado do movimento cristão. Dos 12, todos menos 3, Lebeu, Paulo e Judas, eram de sangue ariano e membros da fraternidade essênia. Lebeu e Judas eram da raça judia, mas tinham adotado a religião gentia, tornando-se heréticos e abandonando grande parte das doutrinas judaicas. Depois da morte de Judas e de outros, as vagas ocorridas no conselho foram preenchidas por outros gentios da fraternidade essênia, escolhidos pelo próprio conselho. O Conselho dos Apóstolos se reunia no mosteiro e seus membros viviam praticamente à sombra do mesmo,
porque havia sessões diárias que bem poderiam ser chamadas de escola ou faculdade apostólica. Esta escola foi a base para o estabelecimento de um colégio semelhante na Igreja Romana. Segundo os registros, Jesus só comparecia uma vez por semana para ter com os apóstolos. Isto se dava sempre num sábado, quando se celebrava uma cerimônia de natureza misteriosa, na qual todos os que não se encontravam realizando um trabalho missionário fora dali participavam de uma festa simbólica. Nos outros dias da semana, havia reuniões para a instrução dos apóstolos em seu trabalho, presididas por vários sumos sacerdotes do mosteiro. Esta fase do trabalho de Jesus com seus apóstolos escolhidos constitui o grande período desconhecido de sua vida. Somente alguns fatos de destaque aparecem nos registros quanto aos anos finais de sua vida e sua associação com os apóstolos. Consta que cerca de 10 dias após o afastamento de Jesus da vida pública, seus apóstolos se reuniram num certo local em Jerusalém para estabelecer a primeira congregação do movimento que se organizava e que se transformaria mais tarde na Igreja Crística. Jesus não tomou parte na fundação desse movimento, pois consta dos registros que os apóstolos só contavam fazer uma reunião pública com o propósito de continuar os ensinamentos de Cristo, mas a congregação que se reuniu foi tão numerosa e o poder do Espírito Santo se tornou tão manifesto que o entusiasmo dos homens e mulheres presentes e as preces e lamentos dos arrependidos atraíram a atenção de escarnecedores e outros. Por isso, concluiu-se que seria aconselhável organizar o trabalho dos apóstolos em um movimento definido, com um nome definido e um local adequado para as reuniões. Nada existe nos registros que demonstre ter Jesus concordado com este plano, ou que o tenha considerado, pois seu contato com o público havia terminado. Desde a ascensão, enfim, os apóstolos tinham autorização para continuar o trabalho de Cristo. E passado um ano, o movimento da Igreja Crística se desenvolvera tanto que foi organizado de forma a incluir um círculo interno devotado exclusivamente à preservação dos ensinamentos de Cristo e à manutenção de certos símbolos e tradições. Foi nessa época que a cruz foi adotada como símbolo cristão. Mas, por estranho que possa parecer, não foi adotada como um corpo crucificado sobre ela, mas como uma rosa. A fraternidade essênia, parte da grande fraternidade branca, sempre havia usado a cruz como símbolo. Este havia se originado nos dias de Akhenaton como símbolo místico e esotérico, que o faraó do Egito usou nas escolas de mistério como emblema do corpo do homem com os braços estendidos, representando o homem físico com seus sofrimentos e as tribulações da vida terrena. Em alguma época, entre a adoção da cruz como símbolo do corpo humano e a formação da Igreja Crística, uma rosa foi acrescentada para servir de segundo elemento do símbolo místico. Enfim, nós poderíamos ainda prosseguir muito, falando hoje, nessa sexta-feira da Paixão, sobre algo
que marca a todos nós que somos cristãos, todos nós que cremos em Cristo. A maioria das doutrinas e dos ensinamentos aperfeiçoados por Jesus foi preservada pelos apóstolos e principalmente pelos altos sacerdotes da fraternidade. Foi desses ensinamentos preservados que foram extraídos muitos ensinamentos que hoje a fraternidade utiliza em todo o mundo. O resumo dos ensinamentos secretos de Jesus, revelados em suas reuniões públicas e particulares com os apóstolos, discípulos e oficiais da fraternidade, constituiu um maravilhoso volume de princípios metafísicos e leis espirituais. É possível que sejam revelados ao público no devido tempo, pois seriam de inestimável valor para os estudiosos do cristianismo e para os estudantes de misticismo. A morte ou transição final do grande mestre Jesus está registrada em documentos antigos, onde consta que ela transcorreu pacificamente na presença de irmãos da fraternidade, no mosteiro de Carmelo. Seu corpo, segundo muitos, permaneceu em um ataúde no Monte Carmelo por muitos séculos. Finalmente foi removido para um sepulcro secreto, guardado e protegido por seus irmãos. E assim termina a história do grande iniciado, o Messias e Filho de Deus, o Amém do mundo, Senhor e Redentor, o Rei dos Reis, Jesus Cristo.